Obrigada, presidente. Boa tarde, amigo Tadeuzinho, caros colegas, deputadas e deputados, os que nos acompanham pelas redes, né, pela TV Assembleia, enfim. Eu me inscrevi para fazer 2 destaques. O primeiro é a preocupação crescente de todos nós, brasileiros, mineiros, com relação ao avanço do Covid-19, com um aumento expressivo de óbitos no Brasil. Mais de 51 mil pessoas morreram até o momento, sem sequer serem lembradas, homenageadas, referenciadas pelo presidente da República. É impressionante. Cada dia que passa eu fico impressionada com a insensibilidade, porque para ele pode ser números que aumentam a cada dia, mas para nós, para as pessoas que acompanham de perto casos reais, né, de óbitos, nós devemos de fato lamentar e trazer esse debate também para Minas Gerais, cujos números crescem assustadoramente nos últimos períodos, né? Nós estamos falando que, no caso de Minas Gerais, que é mais grave, que o Estado vem realizando pouquíssimos testes e há muitos casos de subnotificação. Para se ter uma ideia, o Estado realizou 150 testes por 100 mil habitantes. Esse número está muito aquém da capacidade de análise dos laboratórios credenciados à rede SUS. Olha, o Amapá, ele lidera o ranking, né, do Covid, de óbitos, fez 4.433 por 100 mil habitantes. Então, nós estamos falando de uma realidade, né, de Minas Gerais como o pior estado dentro do ranqueamento nacional que faz teste para o Covid. Então, nós temos um problema. E agora, recentemente, nós vimos que no caso de Minas, o estado tinha 28 mil casos confirmados com 688 mortes. Então, muita gente internada, mostrando uma superlotação, um comprometimento dos leitos de UTI. E o caso de Minas, ele não é só na capital. Eu estou em Montes Claros, aqui no norte de Minas, e com a flexibilização do decreto de isolamento, por exemplo, na semana passada em Montes Claros, o que a gente acompanhou foi uma série de notificações de bares e estabelecimentos que sequer tomaram cuidado para reduzir as ameaças reais de transmissão do Covid. O que nós vimos foi uma ação de fiscalização para uma coisa tão simples, mas é impressionante como as pessoas, como os donos de estabelecimentos, parece que não estão tão atentos para o perigo real que é o Covid-19. Então, a gente não consegue entender por que as pessoas precisam sair de suas casas para fazer compras que não seja comida e medicamento. Por que as pessoas não podem esperar a fase dessa crise que nós estamos vivendo para fazer suas compras depois? Por que as pessoas insistem em romper com as orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde? Por que as pessoas não evitam? Por que as pessoas insistem em colocar suas vidas, as vidas dos outros, em risco por conta da pandemia? Eu estou dizendo no caso de Minas Gerais, porque nós, de fato, precisamos seguir preocupados com a questão do Covid-19 aqui. Nós estamos preocupados porque aqui também quase 90% dos leitos já estão ocupados, assim como está em Belo Horizonte, assim como está em diversas partes, né, da região deste estado. Então, nós não podemos afrouxar, nós não podemos recuar nas tratativas que dizem respeito ao enfrentamento ao Covid-19, principalmente ao povo mais pobre, ao povo que neste momento de aflição não tem vaga da UTI, não tem vaga nos hospitais e que vem seus entes queridos irem embora muito em função desse descuido com a vida, desse descuido com o outro. Mas eu me inscrevi também, que é impressionante, em meio a todo esse caos, a essa crise, a essa pandemia. Na semana passada, nós recebemos, então, o texto do governo sobre a reforma da Previdência. Olha só, em meio de um caos, em meio de uma crise, em meio de uma pandemia, o governo manda um texto que sequer foi construído e dialogado com as representações dos servidores do Estado. Nós estamos falando de todas as categorias, né, dos servidores, seja da educação, da saúde, da segurança, seja dos outros poderes, né? Nós estamos falando de servidores que têm suas representações legitimamente escolhidas para fazer negociação. É lógico que isso traz os que são representados, e
e a gente tem uma gama de outros servidores que não estão sindicalizados, mas são essas organizações que estão legitimamente colocadas para fazer a negociação. Então, eu estou falando que o governo manda, no meio de uma pandemia, um texto de uma reforma da Previdência, embutido nela muitas questões da reforma administrativa, né? O governo manda com um prazo muito ruim para fazer o debate. Então, eu fiquei feliz com a fala do Guilherme, que nós vamos fazer com cautela, com discussão, tomando todo o cuidado para ouvir, para construir, porque, de fato, quando a gente fala de reforma, nós falamos assim, olha, vamos reformar a casa. É para ficar melhor, para estar mais confortável. Quando a gente fala reforma de uma roupa, também é para ficar melhor. Reforma sempre significou algo para melhor, que não foi o caso da reforma da Previdência, que nós já fomos derrotados nacionalmente, né? Então não cabe mais essa discussão, aqui nós temos que encarar o debate de como fazer uma melhor reforma com menos perda para os trabalhadores e trabalhadoras do Estado, né? Aqui nós temos que encarar o debate que, de fato, mesmo sendo contra a reforma, mas nós queremos discuti-la para garantir que as conquistas, né, as duras penas que esses servidores tiveram, não possam ser retiradas neste momento. Então, essa pandemia não permite essa escuta mais ampla dessa representação e nem daqueles que não têm a representação. Essa pandemia não permite a dinâmica que nós esperávamos que pudéssemos ter quando a reforma chegasse na Assembleia. Então, eu não quero, e creio que a maioria dos meus colegas não querem se sentir incomodado com o texto de reforma de Previdência e reforma administrativa que chegou e que nós temos que rapidamente, na correria, sem fazer o debate que ele merece, fazer, então, as votações e tramitar como se fosse algo comum. Não vamos tramitar um projeto desse como um tempo que nós estamos vivendo de crise. Nós vamos tramitar um projeto que chegou com o tempo que ele merece, com o debate e com toda a forma de escuta possível dos servidores do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando que é importante abrir o diálogo, principalmente com a representação e com a sociedade de modo geral, porque nós sabemos que o importante para a gente agora, pelo calendário colocado, de fato, o deputado que me antecedeu acha que a gente não deve dividir o texto, mas nós temos que separar, porque tem coisas que precisam de um melhor aprofundamento. Como eu vou falar de uma reforma que atinge as pensões vitalícias? Como eu vou falar de uma reforma que tira direitos e vantagens conquistadas dos servidores ao longo dos anos, sem escutá-los, sem envolver no debate? Então, é preciso, sim, discutir. Eu sou daqueles que acreditam que é fundamental que a gente discuta a alíquota agora, entendendo que isso incide diretamente na vida dos servidores, na sua renda, e é fundamental que a gente faça o debate, inclusive sendo iluminados por outros estados, como eles fizeram, né, ver outras experiências, porque, de fato, como as coisas estão acontecendo, pode virar uma coxa de retalho. Nós, no estado, a gente faz um debate, define uma alíquota, lá no município faz um outro debate, então, enfim, preciso ter cautela, de fato, porque isso afeta diretamente a vida de milhares de servidores e servidoras. Então, eu estou disposta para o debate, disposta para o diálogo, entendendo que é necessário que a gente preserve o máximo possível as conquistas que foram travadas com lutas dos servidores e servidoras ao longo dos anos. E para encerrar, presidente, nessa tarde, eu não poderia deixar, né, a gente fala de coisas ruins, mas também a gente está aqui para homenagear, né? Eu queria, nessa tarde, homenagear a Comissão Pastoral da Terra, 45 anos dessa importante pastoral, que lida não só com os conflitos fundiários, agrários, territoriais, mas também discute a questão da água, uma pastoral importante que, além de levar o debate sobre a terra e a água como elemento sagrado, criado por Deus para todos e todas, sem ganância, sem mercadoria, né? É uma pastoral que está na ponta para ajudar as comunidades mais pobres a terem direito a produzirem seus alimentos, a terem direito a ter produção que sirva para os mercados também, alimentando muitas mesas, mas também que faz um debate importante sobre a água, seus usos e, acima de tudo, como elemento sagrado para todos e todas. Então, nessa tarde, eu queria deixar essa mensagem, deixar um grande abraço a todos e todas, e, de fato, sim, vamos fazer um bom debate. E eu creio que o bom debate é aquele que precisa de tempo, que precisa de cautela e, acima de tudo, que precisa de escuta e construção coletiva, que é dessa forma que, democraticamente, a gente faz as leis nesse país, nesse Estado, sem esquecer de ninguém e, acima de tudo, tendo a responsabilidade
que nos cabe enquanto parlamentares. Boa tarde.